Gente, nós estamos aqui em uma série muito especial. Hoje eu quero tratar de mais um ponto importantíssimo para te conduzir ou nos conduzir para o nosso destino. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema Seja alguém automotivado. Queridos, primeiro a gente precisa entender que motivação e liderança são conceitos intimamente ligados, né? É impossível exercer uma liderança efetiva, uma liderança forte, uma liderança com resultados, se você não for um líder motivado. Se nós adotarmos uma postura de liderança apenas chefe, apenas faz, eu estou mandando, etc, etc, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Você vai fracassar na sua liderança, você vai fracassar nos seus propósitos, você vai fracassar nos seus planos, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, liderança está intimamente ligado à motivação. Isto é, você consegue transmitir para aqueles que te ouvem, que te seguem, se você está motivado ou não. E para isso, para você desenvolver esse estado de motivação, é necessário você trabalhar a automotivação. Porque senão também você vai ser aquela pessoa que vai exercer uma liderança, entre aspas, falsa, né? Tentando motivar os outros, mas desmotivado. Ou vestindo uma capa de alguém motivado para motivar os outros, mas você mesmo não está motivado, não está feliz, não está acreditando no que você está fazendo. Então, se queremos chegar no nosso destino, se queremos chegar aonde sonhamos, se queremos chegar aonde Deus sonhou para nós precisamos trabalhar automotivação. E algumas coisas são interessantes quando falamos de motivação. Motivação é algo que tem um motivo, né? A própria palavra já diz. Tem um motivo, tem um fundamento, tem uma razão. Ninguém é motivado à toa. A motivação, ela tem base em um fundamento, em uma razão. A motivação é algo que ela vem de um impulso, de uma ideia, de uma visão, de um propósito. Ninguém deita desmotivado e acorda motivado. Ninguém vai exercer um ministério motivado se ele não tiver um impulso, um motivo, um fundamento, algo que o faça a caminhar, algo que o faça dar um passo à frente, algo que o faça acreditar que hoje, que amanhã e que depois tem algo mais excelente para mim fazer, tem algo mais excelente para mim desenvolver. Então, motivação está relacionado a algo no seu coração, no seu interior. Amém? Motivação envolve fenômenos tanto emocionais, envolve fenômenos biológicos, né? Se você não estiver bem, se você não estiver saudável, você vai ficar desmotivado, né? E envolve também fenômenos sociais, né? Às vezes acaba que o meu relacionamento, o meu grupo de discipulado, o meu grupo de discípulos, o meu grupo de líderes, às vezes se eles não pegam o que eu estou ensinando, se eles não conseguem entender o que eu estou falando, às vezes isso traz também desmotivação. Observa que estar motivado não é uma coisa tão simples, mas algo que você precisa pôr no coração é automotivação. Qual que é a sua visão, né, da vida, visão do ministério, visão do seu chamado? O que é que te mantém vivo diante de qualquer dificuldade ou situação que está do seu lado? Estar automotivado fala de uma força interior. Toda pessoa tem a capacidade de se motivar ou desmotivar.
Isto é, depende de onde você põe o foco, depende de onde você coloca o seu olhar, depende de onde você coloca a sua expectativa, a sua perspectiva de futuro, depende do que e como você reage a cada situação, a cada momento. Então, isso é importantíssimo. A automotivação é que vai te conduzir a passos largos, a passos ágeis, rápidos, em direção ao seu destino. Eu expliquei todas essas coisas para você entender que a automotivação é algo muito pessoal, é algo muito seu, meu, não necessariamente vai ser determinado pelo externo, pelo outro. Claro que isso nos influencia, mas depende também de como você encara, porque a automotivação, a sua base fundamental é uma razão, uma visão, uma ideia central, algo que te projeta para o levantar de manhã, para o avançar em mais um dia, para ser mais uma voz profética e assim por diante. Ok? Então é importantíssimo que a gente entenda isso. Se queremos chegar no nosso destino, se queremos alcançar o nosso propósito de vida, precisamos andar e ser automotivados. Deixa eu te dar aqui alguns exemplos de líderes e homens na Bíblia que demonstravam automotivação. Quer ver? Josué e Caleb, dois homens que demonstravam automotivação. Enquanto todo mundo, ou a grande maioria, estava desmotivada, enxergando de forma errada, os dois estavam enxergando de forma positiva. E só tinha um porquê: a automotivação. Agora, quais são as bases para essa automotivação? Lembra que eu falei que motivação está relacionado a um fundamento, um motivo, uma razão? Quais são as bases para Josué e Caleb se manterem motivados diante da desmotivação de todo o grupo, de todos os seus colegas, os 10 da equipe de 12 de Moisés, né? 10 desmotivados? Talvez seja aí o seu desafio nesses dias, talvez seja o seu desafio, pastor, líder, nessa semana, quando você olha para a sua equipe, tem 10 desmotivados, tem 7 desmotivados, tem não sei quantos desmotivados, e você fala, como que eu vou enfrentar isso? E aí nós podemos ver isso em Josué e Caleb. Pessoas motivadas diante da crise de total, né, desmotivação da sua equipe. Então, o que mantinha Josué e Caleb motivado? As bases, a visão, o foco. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu consigo visualizar e que manteve Josué e Caleb automotivados diante daquela crise de desmotivação. Primeiro, o que mantinha eles assim era a fé em Deus. Queridos e líderes, eu tenho estado assim esses dias muito pensativo com relação a isso. Não é? No que é que nós estamos baseando a nossa vida e o nosso ministério? A base da nossa vida e do nosso ministério tem que ser a nossa convicção do Deus que nós servimos. Olha, infelizmente, nós vamos ter resistências, barreiras, dificuldades. Agora, nós precisamos continuar crendo naquilo que Deus nos chamou para fazer. Precisamos continuar crendo no Deus que nos chamou e que vai confirmar o seu propósito nas nossas vidas. Então, Josué e Caleb, eles tinham isso como base, razão para mantê-los automotivados. Então, eles se mantinham automotivados por causa da fé, da convicção que eles tinham no Senhor. Quer ver uma outra coisa que me chama a atenção em Josué e Caleb e que os mantinha automotivados? A visão, a promessa. Isso é muito importante. Nós não podemos perder de vista as promessas. Nós não podemos perder de vista aquilo que Deus ministrou ao nosso coração através da nossa liderança, através
de uma palavra revelada, através de uma visão, através do manifestar do Espírito Santo no nosso coração. Nós não podemos perder de vista isso, porque se a gente perde de vista a promessa, nós perdemos a visão, o foco, e isso possivelmente vai resultar em desânimo, até porque um dos sinônimos de motivado é animado, é entusiasmado, é movido por uma visão. Então é interessante a gente pensar nisso. Se você perde a visão da promessa, você possivelmente vai focar em outras coisas e possivelmente nas dificuldades que talvez você vai ter para chegar aonde você precisa chegar. Na verdade, todos nós vamos enfrentar dificuldades e dificuldades talvez aos nossos olhos até maior do que a nossa capacidade. Mas nós precisamos entender que se há uma promessa, se é Deus que fez essa promessa, Ele há de nos capacitar, nos treinar, nos fortalecer e nos conduzir ao lugar do seu propósito. E era isso que mantinha Josué e Caleb automotivados. Quer ver? Outra coisa que mantinha-os automotivados era o autoconhecimento. Isto é, eles não eram movidos pela opinião dos outros. Eles não eram movidos pela palavra negativa, pelo argumento, né, negativo. Eles não eram movidos por aquilo que necessariamente os seus olhos viam, mas eles eram movidos por aquilo que estava dentro deles, daquilo que eles entendiam que eram em Deus e do seu propósito de vida. Isso é importantíssimo, autoconhecimento. Qual é o meu propósito de vida? O que Deus me chamou para fazer? Então, entendendo isso, eu vou ser a voz diante de toda e qualquer situação. Eu vou ser a voz que representa, presta atenção nisso, eu vou ser a voz que representa o propósito. Traduzindo, não importa o que uma multidão está pensando, eu represento um propósito, portanto, eu serei a voz. Por isso que eles vão chegar diante daquela multidão e vai dizer para eles aqui: calem-se, vocês estão enxergando tudo errado. O Deus que nos prometeu é o Deus que nos dará a terra. Estou aqui parafraseando, falando da minha forma para você entender. Então, os dois apenas diante, primeiro, de uma equipe de 10, né, a parte da equipe, 10 desmotivados, que desmotivou todo o povo, eles se levantam para ser a voz que representa o propósito, o seu propósito de vida. Então ele se levanta e fala que não é assim. E todo mundo falando, não vai dar certo, não vai funcionar. Eles se levantam com autoridade. Uma marca de alguém que é automotivado é alguém que tem autoridade para falar em algo específico. Por quê? Primeiro, ele tem fé em Deus, ele tem a visão da promessa, ele tem autoconhecimento. E uma outra coisa que manteve Josué e Caleb automotivado é a inteligência emocional. Nós falamos isso há alguns dias atrás. Isto é, era alguém que sabia lidar com as diferenças, sabia lidar com as dificuldades, sabia lidar com as ofensas, sabia lidar com a resistência, muitas vezes a resistência daquele que está próximo, daquele que deveria comprar a ideia com você, é aquele que às vezes puxa para trás, é aquele que trabalha contra. Alguém que tem inteligência emocional, não significa dizer que ele não vai sofrer com essas coisas, mas ele vai saber lidar com isso e isso não vai paralisá-lo. Então, Josué e Caleb tinham isso como assim, era algo especial. E por fim, né, o que mantinha Josué e Caleb automotivados era disposição para viver o novo. Gente, se há algo que vai ser contra nós, é quando você visualizando o novo, você tem que entender que vai se levantar uma série de resistências, de barreiras e de dificuldades. Por quê? Porque o novo de Deus para a sua vida
é algo que Satanás não quer. O novo de Deus para sua casa é algo que Satanás não quer. O novo de Deus para a igreja é algo que Satanás não quer. O novo de Deus para o seu ministério é algo que Satanás não quer. Então ele vai trabalhar com todas as ferramentas, Isso inclui pessoas, isso inclui liderança, isso inclui equipe, todos aqueles que se permitirem serem marcados por essa ação maligna serão influenciados. Então você precisa estar focado nisso. Disposição para viver o novo. Traduzindo, você precisa estar disposto a enfrentar todas as resistências, todas as dificuldades para que você suba mais um degrau ou esteja no lugar aonde Deus pensou para a sua vida. Se você quer chegar ao seu destino, você precisa ser alguém automotivado. Traduzindo, alguém que caminha debaixo de uma visão, debaixo de um propósito, alguém que tem um motivo, um fundamento, uma razão, alguém que entende o seu propósito de vida e por isso você avança, você vai, você caminha, você é a voz, né? Nunca, uma coisa também que eu acho muito importante falar aqui com vocês, nunca se cale diante dos problemas, nunca se cale diante das dificuldades, nunca permita ser a voz do problema, a voz da dificuldade, a voz da resistência, a voz daquele que é contra. Não seja essa voz. Você tem que ser a voz que representa o seu propósito de vida. Você tem que ser a voz que representa aquilo que Deus pensou e sonhou para você. Seja essa voz, E é assim que você vai se manter automotivado e vai motivar os outros. Amém? Que Deus abençoe você. Pensando no texto que nós lemos, o texto diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo. Presta atenção, você salvará tanto você mesmo. Isto é, tá vendo que a automotivação ela está ligada a um motivo, a um propósito, a uma razão. Então, se eu me mantiver assim, eu vou chegar ao meu destino. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu creio que nós fazemos parte desta equipe, que talvez não seja a maioria, porque na equipe de 12 de Moisés, apenas 2 responderam ao chamado e visualizaram a promessa. Que sejamos como Josué e Caleb, aqueles que Deus possa contar conosco, que Deus possa, através de nós, cumprir o seu propósito e cumprir aquilo que Ele quer fazer nesses dias e nessa geração.